Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião virtual do GFRACAN. Hoje nós temos nosso irmão Marcos. Seja bem-vindo, Marcos. Muito obrigado. Agradeço o convite e a oportunidade de estar reunido com vocês mais uma vez. Nós é que agradecemos. Nós vamos ouvir as palavras do Marcos hoje. Ele vai falar para nós sobre a continuidade, do ciclo das leis naturais, hoje a lei de adoração. Que a gente aprenda muito e, principalmente, se esforce muito para colocar em prática no nosso dia a dia. Se Deus quiser, com certeza. Quem puder, gente, pega o copo de água para fluidificar, durante a palestra. E eu vou ler uma mensagenzinha do livro Ânimo, de Lorival Lopes. A mensagem saiu: ânimo forte. Por que andar de cabeça baixa, tristonho? Sacode a poeira que te impede de ver mais longe, e espanta as trevas que te sufocam o espírito. Como empregas a tua força? O que fazes dela? Acredita que a tua força é como as águas de um rio. Se bem canalizadas, irrigam amplas áreas, mas se deixadas ao calor, aos detritos e aos espaços abertos, vêm a secar e deixam de produzir benefícios. Não deixes cair o teu ânimo. Deus te vela e sustenta. Quer te ver de cabeça alta, alegre e com os passos firmes. A árvore forte, mesmo sujeito a tempestades, continua produzindo seus frutos. Nossa, que coisa linda, né, gente? Que a gente não desanime nunca, que a nossa fé seja bastante forte, o suficiente para encarar todos os desafios que estamos vivendo. Eu vou fazer a oração, aí eu passo a palavra para o Marcos. Vamos agora nos conectar a Deus, a Jesus, nosso mestre, a espiritualidade amiga, ao mentor do GFRACAN, Inácio de Loyola, a todos os mentores, de todos que estão aqui reunidos em teu nome, Senhor. Que a gente tenha uma noite de paz, de aprendizado, e que a gente consiga assimilar as palavras que o nosso irmão vai nos trazer, para colocarmos em prática e, enfim, continuarmos a nossa escalada evolutiva. Que o Marcos seja iluminado, que através dele, ele toque o coração de cada um de nós. Nós agradecemos mais uma vez a participação dele aqui e pedimos a proteção para ele, para toda a família, para todas as famílias aqui representadas, aqueles que não podem estar ao vivo, mas assistem pelo YouTube, e a todas as famílias do planeta, onde houver alguma pessoa, algum ser, clamando que a nossa luz, que a nossa energia e o nosso desejo do mais sincero amor chegue a cada um. Obrigada, Senhor, por mais esse dia de aprendizado que teremos. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Isso aí. Então, vou compartilhar sua tela, tá, Marcos? Tá ótimo. Só um pouquinho, vamos lá. Não, tá dando errado. Só um minutinho, gente. Uai, o que eu fiz que eu não... Aí, ó. Agora apareceu. Isso aí. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá, Marcos? Tá ótimo. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Na pessoa da Adriana, a gente agradece o convite do GFRACAN, para que nós possamos estar reunidos por mais uma noite, e esse ciclo proposto de estudos sobre as leis divinas e naturais, né? E hoje nós vamos falar sobre... Por que ele não está... Não está passando a tela? Não está passando, Marcos? Não está. Então, vamos testar de novo. Você quer desligar e ligar o slide de novo? Você acha melhor?
Posso tentar. Só um minutinho, pessoal. Tem uma tela menor aí. Que as vantagens da reunião virtual é que a gente dá acesso a todo mundo em casa, mas às vezes dá uns probleminhas, mas a gente resolve, né, Mar? A hora que aparecer aqui eu te aviso. Aí, tá aparecendo. Tá. Então, estamos aí, né? Apareceu. Apareceu, agora tá certo. Tá. Então, vamos lá. Como nós estamos falando, nós vamos dar continuidade àquele ciclo proposto pelo Jafracan, do estudo das leis divinas naturais, né? E hoje nós vamos falar sobre a lei de adoração, e ela vai ser o capítulo 2 da parte terceira do Livro dos Espíritos, né? Essa parte terceira, nós já falamos no mês passado, que é relativa ao desenvolvimento, né, ele vai desenvolver essa parte no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Kardec. Ele vai pegar as máximas de Jesus e vai trabalhar, né? Então, sobre a lei de adoração, primeiro nós vamos ter que entender sobre o tema que nós vamos falar, né? O que na realidade é adoração, né? Mais uma vez, nós sempre buscamos a definição do que vem a ser o tema da noite no dicionário Priberan. E ele vai falar assim, que adoração é você ter muito amor a determinada pessoa, a determinada coisa. Então, você tem uma verdadeira adoração pelo fulano de tal. Eu tenho uma verdadeira adoração pela minha casa, por aí afora vai, né? Mas também prestar culto, né, dentro desse sentido é que nós vamos procurar desenvolver, né? Se prestar culto e como é que esse culto deve ser prestado, né, a uma divindade superior. Vamos dizer o caso, no nosso caso específico espírita, a Deus, né? Então, o culto, na realidade, é a forma pela qual se presta homenagem à divindade através de cerimônias religiosas, forma externa de manifestação de qualquer religião. Veja bem que ele fala forma externa, né? E, na realidade, a nossa proposta hoje é entender que o culto é muito mais interno do que externo, né? Então, vamos fazer aquele resumo que eu sempre faço, né? E o lei de adoração está lá das questões 649 até a questão 673. Então, a lei de adoração, nós podíamos defini-la como o seguinte: a elevação do pensamento a Deus. E deste, ou seja, de Deus, ter adoração aproxima o homem na sua alma. Então, ou seja, quando a partir do momento em que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, nós estamos nos aproximando dele. E isso é uma forma de oração, de adoração, né? Os característicos ou caracteres da lei da adoração, assim, sentimento inato a todos os homens. Nós vamos ver que todos os homens, e como que isso nasceu, né? Como que isso aparece, como que nós temos isso internamente, todos nós temos isso internamente, né? Então, depois nós vamos falar alguma coisa sobre manifestação diferente de acordo com o povo e a sua época. Então, desde que nós começamos a vida hominal, nós adoramos alguma coisa que consideramos superior. Então, aqueles efeitos, aquelas coisas que fugiam ao nosso conhecimento, né? Por exemplo, o raio, o trovão, né? Como já houve época, a gente adorava como se fosse um ser superior. Portanto, a manifestação de adoração a Deus, ela sempre esteve presente na nossa vida, né? Ela esteve sempre presente na humanidade, mas sempre presente de acordo com a época em que nós estamos vivendo, né? E é válida pelo sentimento interior, mais do que expressão exterior, né? Depois nós vamos falar alguma coisa que ela é válida pela qualidade mais do que pela quantidade. Não importa você fazer muita coisa que não quer dizer nada e fazer uma só que quer dizer muita coisa, né? Depois nós vamos ver sobre formas de adoração, né? Através da prece, e ela pode ser quais são os seus objetivos e as suas consequências.
Os seus objetivos, nós vamos louvar a Deus, né? Nós vamos agradecer, e, por final, nós vamos, se der tempo, né, como diz os Espíritos, se der tempo, nós devemos fazer os nossos pedidos. Né? As consequências é que, através da prece, que é uma forma de adoração, nós vamos nos aproximar do Pai, nós vamos nos aproximar de Deus. Né? E a resistência às tentações, através da prece, que muitas vezes a gente se fortalece para resistir às tentações. Então, diante de uma dificuldade, diante de uma tentação, a melhor coisa a fazer é parar e fazer uma prece. E quando a gente faz a prece, a gente abre o caminho para que a ajuda dos nossos amigos espirituais se faça presente, através de intuição, através de um amparo, através de um encaminhamento, né? E com isso, consequentemente, nós vamos atrair os bons espíritos, aqueles que estão preocupados com a nossa evolução, com o nosso crescimento intelecto-moral. Né? E direcionar bons fluidos a favor de alguém. Então, quando nós fazemos uma prece em favor, por intercessão a alguém, um doente, uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, nós estamos encaminhando, direcionando para ela bons fluidos. E esses fluidos vão ser captados pelos amigos espirituais, trabalhados e levados para que ele possa até a pessoa da qual a nossa prece está sendo direcionada. Né? Depois nós vamos falar alguma coisa, né, sobre o sacrifício, né? É uma forma primitiva de adoração. Né? Nós vamos ver como é que isso acontecia, por que acontecia. Né? Visão de Deus como entidade cruel e sanguinária. Essa era a visão que a gente tinha e um dos motivos da gente fazer o sacrifício. Né? A oferenda oferece o que é importante para o homem. Então, aquilo que o homem considerava importante, ele fazia a oferenda, muitas vezes através do sacrifício. Mas se esquecendo que aquilo que muitas vezes é importante para nós, não é importante para Deus. Né? E depois, a melhor oferenda a Deus é minorar o sofrimento alheio. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso aí também. Né? Então, vamos em frente. O objetivo da adoração, já está nas questões 649 a 652, consiste em elevar o pensamento a Deus. Então, quando nós estamos fazendo alguma adoração, o principal objetivo, e o único objetivo que a gente deve ter, é elevar o nosso pensamento a Deus. Nós vamos buscá-lo através de uma corrente de energia positiva. Como diz lá se não me engano, nos Domínios da Mediunidade, o André Luiz fala o seguinte, que nós é que determinamos o magnetismo das nossas correntes, porque elas irão imantadas com o nosso pensamento, o nosso desejo e a nossa vontade. Então, quando nós levamos nosso pensamento a Deus, tem que ser com as coisas positivas, com as coisas construtivas. Né? E, consequentemente, ele vai originar-se de um sentimento inato como a existência de Deus. Né? Então, essa coisa de adoração, ela é inata, a gente já nasce com isso, o Espírito já traz isso, né? Enquanto Espírito nós já trazemos isso. E como nós trazemos também a existência de Deus. Porque conforme está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, né, nós recebemos, no momento da nossa criação, né, como ele simbolicamente fala lá, sobre a criação do homem vindo do barro, né, Deus nos dá o sopro divino, o sopro de vida. Né? Nesse sopro de vida, entre outras coisas que nós vamos receber, quer dizer, todos os seus talentos, todas as suas aptidões, que muito embora elas estão latentes, estão adormecidas, e cabe a nós, através das nossas sucessivas encarnações e experiências, despertar, né? Fazer com que se passe presente nos nossos atos, nos nossos pensamentos, nós recebemos a existência de Deus. Né? E recebemos as suas leis, que estão, conforme está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, já estão escritas na nossa consciência. Então, nós vamos receber essa existência de Deus. Então, tudo aquilo que fugia ao nosso entendimento nas épocas precedentes, né, a gente considerava como um Deus. Por exemplo, o trovão, o fogo, que enquanto não foi dominado pelo homem, né, o relâmpago, e por aí, todas essas coisas. Né? Então, nunca houve povos
de todos os ateus. Exatamente porque a gente traz, é inato a existência de Deus. A existência de um ser superior dentro de nós, ela é inata, nós já nascemos com isso, nós trazemos isso, né? Existe em todos os povos, porém, de diferentes formas, né? Então, essa adoração e a noção da existência de Deus, ela existe em todos os povos, mas de forma diferente, né? E não vamos nem falar em todos os povos, vamos falar do Brasil, por exemplo. Nós aqui no Brasil temos várias pessoas que estão cada um está num determinado nível de entendimento sobre a existência de Deus. Por isso que é necessário as várias expressões religiosas, porque todas elas, de uma forma ou de outra, estão ligando a criatura ao Criador, né? Então, por isso que vai existir em todos os povos, porém de forma diferente, e muito dentro dos próprios povos né, vão ter coisas diferentes, ideia de Deus diferente, né? E a consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquilo que o pode proteger. Então, nós temos as nossas fraquezas e as nossas deficiências, porque muitas vezes nos falta a fé, né? E a resignação aos desígnios do Pai, né? E com certeza, diante disso, nós muitas vezes nos tornamos fracos, vacilantes, né? E tudo aquilo que nos dá fé, né, que nos pode proteger, a gente se curva diante disso, né? Inclusive dos rituais. Então, por exemplo, tem algumas expressões religiosas, né, a gente fazendo uma análise, não uma censura, em que as pessoas só sentem o valor da prece se eles fizerem com a vela acesa. Aí por aí fora vai, né? Ou seja, tem várias formas de se entender a existência divina. Isso já teve um problema, né, entre os hebreus, quando eles saíram do Egito, que 50 dias depois que Moisés sai do Egito, ele vai receber as tábuas da lei, né? Exatamente 50 dias, que depois vai vir ser, se diz, festejado o Pentecostes. 50 dias depois, ele vai receber as leis, ele sobe o monte lá, Monte Sinai, para poder receber as leis junto com Josué, e quando ele está descendo, ele fala para Josué fala para ele, mas está ouvindo músicas, estão comemorando, estão fazendo uma festa. E Moisés fala não é uma festa, são cânticos religiosos, né, sacros. Aí, de fato, quando eles chegaram lá, eles tinham feito aquele bezerro de ouro, né, adorando o bezerro. Então, Moisés joga as tábuas em cima, destrói o bezerro e vai para frente do acampamento e fala, aquele que estiver comigo, me acompanhe. A única tribo das 13 tribos que não estava participando dessa adoração ao bezerro de ouro eram os levitas, os filhos de Levi, até porque Moisés é um levita, né? E diante disso, então, ele vai estabelecer o chamado tabernáculo, né? E tabernáculo, essa palavra quer dizer residência, moradia. E isso, ao criar esse tabernáculo, né, ele vai ditar as normas, como ele deve ser construído e conduzido, ele vai colocar lá dentro os levitas para tomar conta disso, né, e vai criar aí o dízimo, ou seja, tudo que as outras 12 tribos produziam tinha que levar para 10% para dentro do templo, e o templo, o tabernáculo, ia cuidar dos levitas, que não podiam fazer outras tarefas que não sejam religiosas, né? Cuidar das viúvas, porque as viúvas, quando não tinham filhos varões, elas perdiam tudo, por mais ricas que elas fossem, né? E ele ainda fala para tratar bem do estrangeiro. E ele ainda diz lá em Êxodo, ele fala assim, lembrai-vos que um dia foste estrangeiro no Egito, né? Então, o tabernáculo era uma tenda e ele vai dar a ideia de que Deus está no seio do povo hebreu e que caminha com o povo hebreu. Que como eles viviam numa situação seminômades, né, eles montavam acampamento, passavam um determinado tempo, os pastos se esgotavam, a agricultura, o terreno, eles mudavam e ficaram assim por 40 anos, né? E o tabernáculo sempre montado e desmontado, e isso ficava por conta dos levitas, né, da tribo de Levi. Tanto que o terceiro livro dele, o Levítico, é um livro extremamente teológico que vai separar principalmente o puro do impuro e vai dar ali como é que funcionava a parte da religiosidade, né? Então, o tabernáculo era uma tenda com uma armação de madeira para dar estabilidade.
O santuário inteiro consistia em 3 partes. Vou falar isso de forma bem resumida, viu, gente? Um átrio externo cercado por cortinas apoiadas em colunas, né? O altar de holocausto, altar de bronze, onde é que eles faziam os sacrifícios dos animais, né? Estava dentro do átrio, em frente à entrada. O tabernáculo é dividido por um véu ou cortina pendente em 2 câmaras, né? A primeira cama, chamada de lugar santo, contendo a mesa, o candelabro e o altar de incenso. Só os sacerdotes eram permitidos nessa seção. A segunda cama, chamada o Santo dos Santos, contendo a Arca da Aliança, o sumo sacerdote adentrava somente uma vez ao ano no Santo dos Santos, no dia da expiação. Tá? Então, era o ritual que tinha para fazer lá. Então, o tabernáculo é mais ou menos isso aí, né? Então, aqui está o altar de sacrifício, e aqui dentro é que era dividido em 2 partes. No fundo estava a Arca da Aliança, e aqui na frente estavam os símbolos que eles usavam, tá? Muito bem. E o tabernáculo, ele era sempre assim, montado para o sol nascente, à frente dele o sol nascente, porque ele depois ia dividir as tribos. Como as tribos não se davam muito bem, ele vai separar cada tribo sempre na mesma posição, toda vez que ele era montado e desmontado, mudando de lugar, tá? Para manter a paz entre essas tribos que não se entendiam bem, né? Então está aí o átrio externo, entrada pelo lado oriental sempre, né? O altar do holocausto, onde é que se fazia lá os rituais de sacrifício dos animais, a Câmara Santa, lugar santo, e o Santo dos Santos, né? Na parte de dentro, era exatamente assim, você tinha aqui o altar do incenso, né? Você tinha, que está lá em Êxodo, capítulo 30, você tinha o menorá, que é o candelabro de ouro, que está em Êxodo 25, 31 e 40, que representa, são 7 velas, e as 7 velas representam as 7 pragas que Deus julgou no Egito, vamos dizer, tá? E tem a mesa do pão e da obração. O pão é o pão ázimo, ou seja, aquele pão que sem fermento. Por que isso? Porque na época que eles saíram do Egito, eles saíram de uma pressa muito grande, não deu para fazer o pão com fermento, porque o fermento levava tempo para fermentar e levedar a massa para ela ficar macia. Então, eles, todas as vezes que eles vão comemorar isso, tem uma festa própria para isso, que é a Páscoa, né? Eles vão, que é a Páscoa, que é Pessage, que passagem da saída do Egito para a Terra Prometida, e ela aconteceu exatamente do inverno para a primavera, né? Então, e eles tomavam 4 cálices de vinho, que é para representar os 430 anos que eles ficaram no Egito como escravos, né? E a Arca da Aliança, que está aqui na segunda parte, tem uma cortina aqui que separava as 2 partes, tá? Onde é que Moisés guardava ali as suas leis, as suas coisas que ele recebia, aquilo que ele escrevia por intuição e aquilo que ele recebia pela sua mediunidade, ele guardava ali dentro para ser obedecido, né? E lá na parte de dentro, onde é que o sumo sacerdote entrava, era isso aí, tá? Desse jeito aí, onde é que ele fazia lá suas preces, suas orações. Pois muito bem. E eu, como eu falei para vocês, aí as tribos formavam o acampamento em volta, e aqui nesse desenho está mostrando o tabernáculo com uma chama em cima, que é a chama divina, né? A presença de Deus, vamos dizer assim, né? Bom, a adoração exterior, que está nas questões 653 a 656, né? Tá assim, a verdadeira adoração é a adoração do coração, fazendo o bem e evitando o mal, né? Puxa vida, como é que eu vou adorar a Deus? Por isso que Jesus fala, honrai o vosso pai e a vossa mãe, né? Porque ele honrava o pai, né? E ao honrar o pai é fazer aquilo que ele nos ensina, né? Então, portanto, a verdadeira adoração é a do coração, fazendo o bem e evitando o mal. O que é fazer o bem e o que é o mal? Está na questão 630 do Livro dos Espíritos. O bem é tudo aquilo que é de acordo com a lei de Deus. Quando você se afasta da observação da lei de Deus, você está criando o mal. Então, a verdadeira adoração, na realidade, é a nossa forma de viver. Não adianta você falar palavras bonitas, uma engenharia gramatical perfeita, e etc., com um vocabulário extremamente rebuscado, mas oco, vazio de sentimento. Isso não quer dizer nada, né? Então, a forma de se adorar a Deus é mostrar para Ele que nós estamos vivendo aquilo que Ele nos ensinou, né? Aquilo que Ele nos ensina. A adoração exterior é útil se não consistir num vão simulacro. É sempre bom dar um bom exemplo, né?
É evidente que sim. A adoração exterior, quem vivia muito disso era o fariseu. Por isso é que Jesus fala, vocês são um banco de hipócritas, porque lá de fora parece um túmulo caiado, bonitinho, arrumadinho, por dentro está cheio de coisa podre. Por quê? Porque eles, em público, era o portento da moralidade, mas em oculto ele fazia aqueles bacanais pior do que a sociedade romana, né? Então, por isso é que os Espíritos falam que a adoração exterior é útil se não consistir num vão simulacro. Ou seja, você está querendo mostrar uma coisa que você não é. A partir do momento em que você está vivendo aquilo que você é, aí sim, você está dando, inclusive, um bom exemplo. Tá? É condenável a adoração por interesse ou por ambição. E isso é muito comum a gente ver as pessoas fazerem isso, né? Ah, eu quero um determinado cargo, não sei o quê, lá, eu vou lá mandar fazer isso, fazer aquilo, dentro da sua expressão religiosa, alguma coisa, né? Ou seja, ele está fazendo isso por interesse ou por ambição. E muitas vezes a pessoa fala assim, se eu conseguir isso, eu vou distribuir 50 cestas básicas. Olha, gente, nós devemos saber e entender que Deus não é comerciante. Deus não é comerciante. Nós colhemos, a sua justiça ela se faz presente na nossa vida, não é por castigo, nem por punição, mas é por consequência. Então, nós vamos sempre colher os frutos da semente que nós plantamos. Se nós plantamos a semente do bem, nós vamos colher o bem. Se nós plantamos a semente do mal, nós vamos colher o mal. Né? A adoração pela comunhão dos pensamentos é mais forte, sobretudo sobrepondo a individual. Então, quando você faz uma adoração individualmente, é uma coisa. Mas quando você faz uma adoração em coletivo, é diferente. Por isso que Jesus, em Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, vai falar, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Por quê? Porque nós vamos formar uma egrégora. E a egrégora é um campo de energia. Né? Por isso que nos é recomendável, enquanto espíritas, fazer o evangelho no lar. Porque, ao fazer o evangelho, nós estamos no mesmo sentido, no mesmo propósito, harmonicamente reunidos, e isso vai formar uma egrégora, um campo de energia que vai trazer a proteção necessária para que nos mantenha ligados por questões de sintonia de afinidade com os nossos amigos espirituais mais elevados. Né? Então, a adoração pela comunhão dos pensamentos é mais forte, sobrepondo a individual. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer as nossas preces diárias. Ao amanhecer, ao levantar e ao deitar, né? Ao sentar-se à mesa para as nossas refeições, agradecer, é recomendável, né? Mas nós devemos fazer a comunhão de pensamento, né? Em grupo. Então, por exemplo, o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Quem fala isso para nós é Emmanuel. Mas quando ele fala divulgação, gente, não quer que a gente faça proselitismo batendo de porta em porta, fazendo propaganda da doutrina espírita, não é isso. Né? Ele está querendo que a gente faça através do exemplo. Né? Então, isso aí está lá em Estudo de Vida, no capítulo 40, pelos Espíritos Emmanuel, André Luiz, Médio Chico Xavier e Valdo Vieira. Né? Então, ele deixa isso lá para nós, falando sobre a sua divulgação. Por isso é que Jesus já tinha falado lá que o fermento leveda toda a massa. É através do exemplo que você influencia quem está no seu entorno, porque as pessoas te observam. Observa o seu comportamento diante de uma dificuldade, como é que você se mantém ou não o equilíbrio, você reúne forças para poder superar aquela dificuldade que é momentânea. Né? Então, essa é a divulgação que nós devemos fazer da doutrina. E o que é o exemplo? Né? O exemplo é exatamente mostrar o que você tem vivendo o que você é. Então, se você tem amor dentro de você, você vai viver o amor. Então, você está vivendo o amor, você está mostrando que você tem um amor dentro de você. E assim é com a caridade, é com a tolerância, é com o altruísmo, etc, etc. Mas também ela serve para o outro reverso, o outro lado da moeda. Né? Se a pessoa é intolerante, é egoísta, então ela vai viver isso e mostrar que ela é assim, porque ela tem isso dentro dela. Né? Então, por isso é que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, e é verdade. Porque o exemplo todos esses enviados que vieram preparar o caminho de Jesus e aqueles que vieram depois, né, Jesus foi o único que literalmente vivia aquilo que falava. Né? Vivia aquilo que falava.
A lei de adoração, a vida contemplativa, né? Está na questão 657, fala o seguinte: não existe mérito na vida contemplativa. Eu vou ficar em estado de adoração o resto da minha vida. Você se tranca no quarto e fica lá. Isso não tem mérito algum. Né? Tá certo? A vida contemplativa é um egoísmo. Você está pensando só em você. Você está pensando só a elevação, a autoelevação. Desculpa, você não está pensando na elevação daquelas pessoas que estão no seu entorno. Inclusive, se você for casado, tiver uma família, ainda que você não seja casado, mas tenha família, tenha os seus irmãos, os pais, você vai deixar de ter essa convivência com eles e deixar de passar para eles, através do exemplo que o Emmanuel nos pede, né, essa divulgação das leis de Deus, como é que nós devemos vivê-las. Né? Não fazer o bem já é um mal. Então, o indivíduo que está na vida contemplativa, ele pode até não fazer o mal para os outros. Muitas vezes está fazendo mal para ele mesmo, pelo fato de ele não estar praticando, tendo a oportunidade de fazer o bem. Então, isso já é um mal. Já é um mau comportamento. Nós estamos afastados da lei de Deus. Né? Uma das coisas que Jesus não fala no Sermão do Monte, lá é: se não queres que o homem faça isso, não faça isso ao homem. Ou seja, nós temos que aprender a conviver em sociedade de forma fraternal. E para isso só é possível se nós tivermos o relacionamento direto uns com os outros. Né? Em relação à distância, evidentemente que não vai acontecer isso. Fazer o bem no limite das nossas forças, questão 642 do Livro dos Espíritos. Então, dentro do máximo da minha possibilidade, dos meus recursos, seja intelectuais ou monetários, ou materiais, né, eu tenho que procurar fazer o máximo do bem que está no meu alcance. E temos deveres a cumprir relativos à parte que nos toca na obra da criação, na questão 132. Eu vou me permitir pegar o Livro dos Espíritos aqui, porque eu vou ler literalmente o que está escrito lá, né? 132, para a gente ver assim, qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Ele vai falando tal, e vai falando assim, então, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Essa imposição não quer dizer que é obrigação, viu, gente? A imposição é uma condição. Você só chega a evoluir à perfeição se você reencarnar, né? Para uns é expiação, para outros é missão, mas para alcançar a perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a existência. Visa ainda outro fim, a encarnação, ou de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Então, como Deus é inteligência suprema, e a inteligência ela não obra, né? Tá certo? Ela não obra, então está aqui, a nossa inteligência está no nosso cérebro. Eu quero, por exemplo, pegar a caneta aqui. É o cérebro que vai lá e pega, ou ele dá o comando para um auxiliar se eu fazer isso. Então, como ele é inteligência, né, ele não obra, ele vai obrar através dos seus auxiliares. Né? Por exemplo, no Evolução em Dois Mundos, né, André Luiz fala lá o seguinte, que os espíritos cristos, aqueles que né, tipo Jesus, eles trabalham como co-criadores numa ligação indescritível junto ao Pai. Ou seja, eles são os braços, né, aqueles que vão executar os desígnios do Pai. Então, na parte que nos toca aqui, ele vai nos utilizar para que possamos ajudar uns aos outros. E ajudando uns aos outros é acompanhando a evolução do planeta. Né? Porque a evolução do planeta ela é automática. Né? A nossa não, a nossa existe o livre-arbítrio. E o trabalho e a prece são duas características da atividade divina de Jesus. Jesus ele não vivia só de prece, não. Ele vivia de fazer, se retirava, conversava com o Pai em alguns momentos, mas o negócio dele era trabalhar e reformular o nosso entendimento com relação à lei divina. Porque o Moisés, ele veio e teve um grande avanço, é verdade. Né? Como exemplo disso, eu falo da lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, que foi um grande avanço na época dele. Tem pessoas que ficavam sabendo, foi lá, o fulano de tal foi lá e tirou o meu bezerro. Ele tinha o direito de ir lá, não só buscar o bezerro dele, mas tomar o rebanho daquela pessoa toda.
Moisés, então, vai instituir isso, olho por olho, dente por dente. Isso já foi uma evolução muito grande no quesito moralidade. E Jesus já veio falar isso totalmente diferente, já veio aprofundar o nosso entendimento. Né? A vida contemplativa, então, é isso aí, o indivíduo se tranca no lugar e ele fica lá contemplando. Portanto, ele pode não errar na ação porque ele não vai fazer o mal, mas também ele erra por omissão. Por quê? Porque ele não está fazendo o bem. Portanto, essa vida de adoração contemplativa ela é totalmente inútil, né, na visão divina. Tá? De olho na hora aqui. Então, a prece ditada pelo coração sempre agrada a Deus. É essa que é a prece que é ditada do coração. Não quer dizer que você, por exemplo, não possa fazer o Pai Nosso, que é decorar, tá? Mas se você fizer simplesmente movimentando os lábios, é uma coisa totalmente diferente de quando você fala sentindo a emoção, né, de cada palavra que está ali naquela prece. Tanto que os Espíritos falam que tem maior valor é aquela que você fala de forma espontânea, porque ela sai do coração. Né? Mas isso não quer dizer que nós não possamos fazer as preces ou ler uma prece bonita, não. Mas nós temos que ler com o coração também. A prece torna o melhor o homem, porquanto o afasta das tentações. Né? Então, diante das dificuldades, né, tem um ditado chinês que diz o seguinte, que diante das dificuldades, a primeira solução que aparece é a mais errada. Por quê? Porque ela vem de forma instintiva. Você não raciocinou. Aí tem um ditado nosso, né, no brasileiro, que diz o seguinte, diante da dificuldade, conta até 10. Então, quando nós começamos a contar até 10, o nosso raciocínio começa a funcionar. E se ele começa a funcionar, a gente vai raciocinando, ou seja, tem um pensamento continuado, e a gente, então, vai chegar ao ponto de escolher uma resposta àquele estímulo recebido, mais equilibrada, com mais tranquilidade. Aí nós vamos fazer uma escolha melhor, né? Então, por isso é que a prece, ela afasta a tentação. Porque quando nós paramos em prece, nós começamos a raciocinar diante daquela dificuldade e a coisa a gente passa a ter uma visão diferente da dificuldade, né? As boas ações são a melhor prece, né? Joana de Anjos, inclusive, fala para nós o seguinte, que um trabalho honesto é uma forma de oração. Né? É uma forma de oração. Nós trabalhamos, e muitas vezes o nosso trabalho ele visa o bem comum, né? O indivíduo que está lá trabalhando e sabe que por exemplo, está lá plantando arroz, e sabe que aquele arroz vai matar a fome de muitas pessoas, ele faz aquilo com essa ideia, ele coloca até uma energia positiva naquilo que ele está produzindo. Né? Tá certo? A prece nos leva à resignação, não é verdade? Que a partir do momento que nós fazemos a nossa prece, a gente começa a raciocinar e entender as coisas, principalmente aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Né? Através da Joana de Anjos, mais uma vez, que ela fala para nós que nós somos herdeiros de nós mesmos. E a partir do momento que nós somos herdeiros de nós mesmos, a doutrina espírita vai, através do seu propósito maior, que é esclarecer e nos consolar, nós vamos ser resignados ao entender que nós estamos colhendo os frutos das sementes que nós plantamos nas nossas vidas pretéritas. Né? Então, daí a nossa resignação. Aquele por quem se ora experimenta alívio, evidente, porque quando nós fazemos uma oração, ainda que seja de intercessão por alguém que está passando um problema de saúde, um problema material qualquer, uma dificuldade, nós vamos fazer a prece pensando nele, nós estamos emitindo uma forma, irradiações, e essas irradiações, né, muitas vezes é o nosso fluido vital, serão recolhidos e trabalhados pelos nossos amigos espirituais e levados para aquela pessoa para trazer isso ali uma paz interior, um equilíbrio mental, um equilíbrio espiritual. Né, e muitas vezes até o equilíbrio da nossa organização física. Tem como objetivo aproximar a criatura do Criador. Então, quando nós fazemos a prece sentida do coração, nós estamos nos aproximando de Deus. Né? Nós estamos nos aproximando de Deus e ao ligarmos a Ele, nós estamos recebendo as suas energias. Da mesma forma que a luz aqui está acesa aqui, né? Está nos iluminando aqui no quarto, né? A energia é gerada lá na usina, mas para ela chegar aqui, ela tem que ter uma rede de distribuição, uma ligação.
Assim somos nós que vamos fazendo a nossa oração. É a lâmpada que se liga lá na usina e recebe essa energia para acender a luz interior que existe dentro de nós. Aí é que Jesus quer dizer que meu reino não é deste mundo, porque o reino de Deus está dentro de nós, no nosso meio, e nós não conhecemos, né? Portanto, a prece Mateus 6,6, ele vai falar o seguinte para nós: quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai em segredo, e teu pai, que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Ô, gente, esse entrar no quarto, as pessoas normalmente entram e falam assim, eu vou para o meu quarto agora, fechar a porta e fazer a prece. Não, não é isso não. O quarto que ele fala é você fazer um trabalho de introspecção, voltar-se para dentro de você. Porque você pode estar trancado dentro do quarto e você não está ligado. Em compensação, você pode estar lá dentro do Mineirão, num dia de jogo de Atlético e Cruzeiro, naquela barulhada, e você faz aquele trabalho de introspecção, você não percebe mais nada, você só está ligado na sua prece. Porque esse é uma forma de como é que se diz? De nos concentrarmos, né? Voltando para dentro do nosso quarto, dentro de nós mesmos, porque só assim que a gente consegue a ligação com o Pai. Né? Então, a prece, no seu caráter, né, geral, é exatamente as três coisas que podemos propor no meio da prece. A primeira, você vai louvar a Deus. Pai nosso que estás no céu, etc, etc. Né? Depois de louvar, nós vamos agradecer. Agradecer pelas coisas recebidas. Né? E, por final, se a gente puder, tiver tempo, a gente vai pedir. Né? A pedir, rogar para que Ele perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E afasta-nos de todas as tentações, né? Porque o vosso é o poder, o reino e a glória, ou seja, nas três partes da prece. Né? Primeiro louvar, depois agradecer as coisas que nós recebemos, né? E que muitas delas a gente nem se lembra de agradecer, por exemplo, como o ar que respiramos, né? Muitas vezes pessoas sentam-se à mesa, nenhum agradecimento não se faz, né? E a prece, muitas vezes, no processo de intercessão, como os Espíritos falam, né? Jesus, lá na pré, lá no Mateus capítulo 27, 46, ele vai falar em hebraico, aliás, nem hebraico, é aramaico, né? Que ele falava era aramaico, que é um dialeto do hebraico. Então, ele vai falar Elai, lama sabachthani. Por isso quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Né? E, na realidade, ele não está questionando os desígnios de Deus, né? Ele está tão somente cantando o Salmo 21. E mais do que isso, ele ainda vai depois se fazer na sua prece, né, na sua preparação ao retorno. Né, ele vai pedir a Deus que interceda por aqueles seus algozes que estão ali, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não é que eles não sabem que Longino, quando enfiou a lança no franco direito dele para ver se ele ainda estava vivo, que Longino não sabia, ele sabia. O que ele não sabia eram as consequências disso. Né? Por isso é que Jesus, então, faz essa prece e intercede pelos seus algozes, né? O sentido da prece é exatamente isso. Né? A lei de adoração, vamos falar um pouquinho sobre o politeísmo. Questão 667 e 668. Fala o seguinte: era uma qualificação genérica dada a todo ser fora das condições da humanidade. Né? Aquele indivíduo que ainda não tinha ainda uma noção muito exata, tudo aquilo que fugia da sua explicação, do seu entendimento, e que era uma coisa que ele não entendia, ele considerava sobrenatural e, portanto, aquilo era de um Deus. Mas na visão do politeísta, ele não era o Deus que podia fazer tudo, era o Deus para cada situação. Por isso que na Bíblia o sentido prostituta quer dizer aqueles que eram politeístas. Porque a prostituta era assim, aquele homem que teve com ela ontem foi que supriu as necessidades dela. O homem que teve com ela hoje foi que supriu as necessidades dela hoje. O que vai estar com ela amanhã é que vai suprir as necessidades dela. Assim eram os deuses. Cada um, Deus da alegria, Deus do casamento, o Deus da riqueza, o Deus da beleza, o Deus dos bons negócios, etc, etc. Então, por isso que deu essa ideia de politeísmo, né, na humanidade. Por exemplo, a virgindade de Maria, mãe de Jesus, é exatamente essa, porque ela era virgem, porque ela adorava um Deus único. Ou seja, enquanto solteira, é o pai dela que cuidava dela. Depois de casada, era o marido, ou seja, ela vivia em função de um homem único. Tá?
o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para nós, uma divindade. Então, por exemplo, o raio, pela primeira vez que se viu lá, assim, nossa, aquilo ali, você se ajoelhou, fez um monte de coisa, julgando que aquilo fosse um Deus. Porque fugia aos limites da nossa inteligência de entender como é que aquilo acontecia. Né? Portanto, a gente considerava uma divindade. Por que a gente considerava divindade? Porque nós tínhamos recebido no sopro divino, conforme está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, como eu já falei, né? A ideia de um ser superior que é Deus. Né? E é a mais antiga manifestação religiosa, porque nós começamos com isso lá nas cavernas. Lá nas cavernas começamos. Aquilo que fugia, aquilo que era considerado um fenômeno e que não tinha uma explicação lógica para nós ainda, naquela época, a gente considerava aquilo como um Deus. Portanto, desde aquela época, é mais antiga. E a partir dali que nós estamos começando a entender as coisas, é que nós vamos chegar no monoteísmo. Né? A concepção de um Deus único só com o desenvolvimento das ideias do homem, ou seja, à medida que nós fomos nos intelectuando, as nossas ideias foram ficando mais claras e nós fomos entendendo o que é o Deus. O que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas é a única coisa que nós sabemos dele até agora. Ainda que os espíritos que saibam, queiram mostrar e explicar para nós não vamos entender. Né? E houve um momento em que compreenderam ser impossível poder múltiplo governar, ou seja, houve um momento que eles falaram assim, nós vamos ter um monte de Deus para um monte de coisa. Isso fica difícil de você coordenar isso tudo. Tem que ter um chefe acima deles. Aí é que começou a apresentar a ideia do monoteísmo. Né? Então, o politeísmo é o Monte Olimpo, até botei aí, né? Está cheio dos deuses lá no Monte Olimpo, etc. Então, é o reconhecimento da existência de múltiplos deuses e deusas, no entanto, não equivale necessariamente à adoração de todas as divindades de um ou mais panteões, pois o crente tanto pode adorá-las no seu conjunto, como pode concentrar-se apenas num grupo específico de divindades. Então, de acordo com a necessidade que o indivíduo tinha, ele ia adorar determinados deuses. Por exemplo, por que tinha os vendilhões no templo? Porque era comum nas caravanas, naquela época, passar no templo, antes de iniciar a viagem, você fazia um sacrifício aos animais. Então, como aquilo funcionava 24 horas, porque as caravanas saíam de madrugada, de noite, etc., né, porque ele estava o calor do deserto, então, o que acontecia? Eles passavam lá no tempo para fazer as suas coisas. E os espertos, né, os comerciantes, já ficavam ali de plantão para poder vender. Né? Por quê? Porque eles faziam de acordo com a necessidade. Ele queria bom negócio, fazer uma boa viagem, ele não ia adorar um Deus, todos os deuses, ia adorar o Deus específico da viagem e dos bons negócios. Né? Portanto, a origem do sacrifício é assim, ante os seus instintos animalizados, não compreendia Deus como sendo uma fonte de bondade. Porque mesmo no Antigo Testamento, lá nos livros de Moisés, ele fala sobre um Deus vingativo, porque era a única forma das pessoas aceitar e temer a Deus a ponto de obedecer às ordens que ele passava. Né? Então, por exemplo, várias vezes ele fala, você vai ser apedrejado, aquele que não vai amanhecer, porque é aquele que praticava, por exemplo, a mediunidade, né? A exceção dos profetas, ele fala que serão apedrejados até a morte, etc, etc. Né? Então, uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Então, por exemplo, eles iam oferecer a Deus, eu quero te dar uma estátua de ouro, porque era o que era mais importante para eles. Mas se oferecer a moça mais bonita no sacrifício para Deus, para eles, ele achava que Deus dava mais valor a um ser animado, que tinha vida, a um corpo material inanimado. Né? Então, o sacrifício de animais precederam o sacrifício dos homens. Moisés proibiu isso, e eles continuaram com o sacrifício dos animais. Né? E pensava que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Então, por isso que Abraão, né, Deus vai testar Abraão, meu filho, você vai lá, pega o seu filho Isaac, vai lá para o altar do sacrifício, e ele foi. Exatamente para ver a fidelidade dele e a importância que ele dava para Deus. Que a gente sabe que não é Deus, que é Jesus, né? Então, para ele, olha, esse indivíduo eu posso confiar porque ele acredita em mim.
Então, portanto, ele é que vai ser o patriarca da nação que vem aí. E aí vem os capelinos, notadamente os hebreus, para formar a grande nação. Por isso que inicialmente ele chama Abrão, que é o grande pai, e depois Abraão. Ele vai ser rebatizado como Abraão, ou seja, pai de todos. Né? O homem oferece à divindade o que é mais importante para ele. Ele oferecia aquilo que ele tinha de mais importante. Então, o filho, o varão dele era o mais importante, ele fazia o sacrifício do filho. Né? Ao darmos um presente, procuramos o de maior valor. Isso até hoje as pessoas fazem isso. Algumas pessoas se preocupam com isso. Muitas vezes, o que a pessoa vai agradar mais a pessoa presenteada é uma coisa de valor ínfimo. Porque o que nós temos que ver é a utilidade daquilo que será dado. Né? O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Por quê? Porque eu vou atender, vou me fazer instrumento dele para poder atender a esses espíritos. É verdade que eles têm que passar por dificuldades? Sim. Mas isso não quer dizer que nós não possamos ser solidários ao ponto de minimizar isso. Por isso que Paulo fala lá, acho que é Paulo, agora fiquei na dúvida, se é Paulo ou se é Pedro, que em uma de suas cartas fala o seguinte, que o amor supera todas as dores. Né? E é verdade. Então está aí, ó, Gênesis 22, 1 a 14, o momento em que Abraão vai levar o seu filho Isaac para o sacrifício. Né? Está sendo testado. Então, a lei de adoração, Moisés, do sacrifício, ele vai falar o seguinte para nós. Né? Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado a Moloque. Né? Levítico 18, 21. Ou seja, ele vai proibir o sacrifício de seres humanos. Mas ele vai deixar os dos animais. Porque as coisas têm que ser gradual. Tem que ser gradual. Né? E em Levítico 21 e 2, o Senhor disse a Moisés, dirás aos israelitas, todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel, que sacrificar um de seus filhos a Moloque, será punido de morte. Levítico 21 e 2. Né? Portanto, Moloque, ou Moleque, como queira, é uma divindade cananeia a qual se imolavam no fogo crianças previamente decapitadas. Então, decapitava crianças, as crianças mais bonitas, mais saudáveis, mais coisas, porque assim eles acreditavam que estava dando de melhor para eles, de mais valor que eles tinham, que aí realmente ia agradar a Deus, aos deuses, né? Dentro do politeísmo. Dentro daquilo que eu te falei, que está lá em João no capítulo 2, no versículos 13 a 25, a expulsão dos vendedores por Jesus, né? Lá, simbolicamente, fala que ele pega um chicote e começa a chicotear as pessoas. Não é, Jesus, gente, esse é um comportamento que não é conivente com o comportamento daquilo que ele pregava. Esse chicote, simbolicamente, são palavras duras que ele vai falar e de forma austera. Né? Tirar isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Porque ele estava querendo mostrar que não é aquele ritual de queimar as coisas, de ritual de animais, etc., a imolação de animal, que ia agradar a Deus. Ele é muito mais uma coisa interior do que essas manifestações exteriores, né? Que é só exterior e que você não muda nada do seu interior. O jejum em Mateus, no capítulo 15, 18, né, que também é uma das formas das pessoas adorarem a Deus, né, tem gente que é assim, fala, vamos fazer jejum, não vamos comer carne durante algum período, não sei o quê, né, ou não comer doce, ou alguma coisa, né, mas em compensação ele não está comendo aquilo, mas está sentado na mesa almoçando e falando mal da vida do vizinho, do colega do trabalho, olha que jejum que ele está fazendo. Por isso é que quando Jesus ele é chamado a atenção pelos fariseus lá e pelos escribas, de que ele estava fazendo a colheita um dia de sábado para se alimentar, né? E eles vão falar, mas você está trabalhando no sábado, hoje é o Shabá, nós não podemos trabalhar, a gente faz o jejum, não sei o quê. E ele fala assim, o que macula o homem é o que entra da boca, é o que sai da boca, porque provém do coração. Então o verdadeiro jejum, esse ritual da gente, é o jejum do pensamento da palavra. Né? Então, está lá, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso que mancha o homem. Está lá em Mateus 15, 18. As palavras ferem as pessoas. Então, a gente, até o Emmanuel fala de uma forma muito... A verdade tem que ser dita, mas ela tem que ser trabalhada.
né? Então, se você pega, por exemplo, um diamante, né, e joga o diamante no rosto da pessoa, conforme aquilo corta muito, corta até vidro, né, para vocês terem uma ideia, se passar no rosto da pessoa, dependendo do ângulo e a força que ela vai cortar o rosto da pessoa. Agora, ela não vai gostar. Evidente que não. Mas se você botar o diamante numa caixinha de veludo, aquela música, aquela coisinha, e dar com todo carinho, né, ela vai gostar e vai admirar. Né? A verdade é assim que a irmã fala, ela tem que ser enfeitada, ela tem que ser trabalhada para não ferir, não machucar. Né? E a reflexão final que eu deixo para vocês, porque já estamos em cima da hora, né? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 10. É uma reflexão para a gente pensar até a semana que vem, quando vier um novo tema aí, que eu nem sei quem é que vai falar, mas vai trazer um novo tema que vai ser mais um instrumento de reflexão. Então, até a semana que vem, nós vamos refletir sobre isso aqui. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. E para mim, para a religião nos conduzir a Deus, ela está que nos propor uma reforma íntima. Nós temos que despir das nossas gorduras, porque a porta é estreita. E despindo das nossas gorduras, que gorduras? Do egoísmo, né, da vaidade, do orgulho, né, da intolerância, da maledicência, essas coisas todas. Né? Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Eu tenho que caminhar para ir me aperfeiçoando intelecto moralmente, para estar mais perto, cada vez mais perto de Deus. Né? Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Então, qualquer religião que não está transformando o homem para melhor, ela não está alcançando o seu objetivo. Né? Porque o objetivo da religião é a observância das leis de Deus. E quando nós observamos as leis de Deus, nós fazemos as transformações necessárias no nosso ser, no nosso íntimo. Né? E nós vamos passar a pensar de forma diferente, a ver as coisas de forma diferente e, consequentemente, a agir de forma diferente. Então, todo aquele em que o homem julgue poder apoiar, toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa ou está falseada em seu princípio. Então, se aquela religião que lhe permite você fazer determinada coisa para prejudicar alguém, ela é falsa. Agora, se ela não permite, mas você está usando do artifício para fazer isso, você está falseando o princípio da religião que você segue. Né? Bem, meus irmãos, eu vou agradecer a vocês a oportunidade, né, de estarmos aqui por mais uma noite de reflexões sobre as leis divinas, né, sobre as leis naturais, e pedir a Deus que nos dê paz, né, para que a nossa semana continue dentro de um clima de muita paz e de iluminada luz. E eu desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. E que a luz de Jesus ilumine o nosso caminho para que nós possamos tomar as decisões melhores, né? E que Ele nos fortaleça o nosso passo para que possamos continuar a caminhar com perseverança, com determinação nessa estrada comum a todos nós em busca da nossa perfeição intelecto e moral. Muitíssimo obrigado, de coração. Nós que agradecemos muito, Marcos. Quanto aprendizado, né? Agora é esforço, né? É escolha de colocar em prática. É isso mesmo. Que a nossa semana realmente seja, como você falou, de muita paz, de muita tranquilidade e de muita sabedoria, para que façamos as escolhas certas, né? Para nós. Nós esperamos todos na quarta-feira e agradecemos a oportunidade a Deus desse encontro tão maravilhoso, dessas palavras, desses ensinamentos, que elas entrem não só na nossa cabeça, na nossa mente, mas que elas entrem em nossas atitudes, né, com o próximo e conosco mesmo. Que durante a semana possamos nós ser semeadores de tudo isso que aqui aprendemos. Obrigada, Senhor, pelo irmão Marcos, por tudo que ele nos ensinou e nos dedicou hoje. Que semana que vem estejamos todos aqui com saúde para aprendermos mais um pouquinho de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, gente.